Opa, sim, aqui é Mário San, do blog mariosan.com.br, e esse vídeo é para falar sobre o Table Rate no Magento, que é a nossa tabela de cálculo para o cálculo de CEP. Então, para começar, vamos aqui no back-end do Magento, Sistema Configuração, no menu Vendas, Configurações de Entrega. Então, lembre-se de configurar a origem de envio aqui, que é o país, estado, CEP. Você pode informar também cidade e endereço. Mas o que a gente quer mesmo é essa opção Formas de Entrega. Então aqui a gente tem tabela de cálculo, que é o Table Rate. Aqui a gente vai marcar sim para habilitar. Título e nome do método. Vamos ver isso no front-end aqui. Então eu adicionei um produto ao carrinho para a gente poder fazer esse cálculo. Então título e nome do método aparece aqui como título e nome do método. Então você sabe que pode configurar esses nomes aqui no back-end. Condição de cálculo. A gente pode escolher por peso, destino, preço, destino ou quantidade de itens, destino. A gente decide se vai incluir uma taxa de cálculo para os produtos virtuais. No caso, se você tem uma despesa extra para enviar um produto virtual. O cálculo da embalagem, que algumas pessoas precisam incluir aí uns R$2 para manutenção de caixas, plástico bolha, fita, impressão. Então você pode estar incluindo esse valor. Esse valor não vai aparecer pro cliente. Não vai aparecer R$10 mais R$2 de taxa de manutenção. Não, ele vai aparecer direto como R$12 de entrega. Então aqui você tem uma mensagem de erro que é referente aqui a exibir forma se não disponível. Então se a gente colocar isso aqui como não, quando a gente colocar um CEP que não existe na tabela de cálculo, ele não vai mostrar nada no front-end, vai ficar como se não existisse forma de entrega. Agora, se a gente colocar exibir mesmo que não exista, e colocar um valor que não existe, então ele vai mostrar essa mensagem de erro. No caso, você poderia colocar algo como não atendemos essa região, ou a entrega, não fazemos entrega nesse endereço. Aqui você pode escolher os países, pode selecionar só o Brasil, se você faz entrega, se você quer que esse método apareça apenas para o Brasil. Então, com isso a gente tem habilitado, mas como é que a gente manipula essa tabela de cálculo? Primeiro a gente tem que vir aqui no alto da tela e escolher um website. Então eu vou escolher aqui o main website. Veja que agora foram adicionados dois novos campos, que é o exportar CSV e selecionar arquivo para importação. Então a primeira coisa que a gente faz é exportar CSV. Feito o download, eu vou abrir o arquivo. Então aqui eu estou usando o OpenOffice. É importante que o caractere 7 seja Unicode UTF-8 e a separação das colunas são feitas por vírgula, coma, né? Dá OK para abrir. Então aqui eu tenho um arquivo que eu já fiz uma configuração, que eu estou usando no front-end. Então como a gente pode ver aqui na configuração que eu fiz, eu configurei uma linha para quando não atender nenhuma situação. Aqui asterisco, 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 acima de qualquer peso, o valor da minha entrega vai ser sempre R$50, se não está mapeado. E aqui eu tenho um mapeamento para Brasil, Santa Catarina, para qualquer CEP, ou para o CEP específico, uma região específica, com peso acima de 5 gramas, com esses valores aqui, então, a serem cobrados, mais aquela taxa de adição de empacotamento. Então, aqui o que acontece? O país, você tem que informar uma sigla válida. No caso, o sistema reconhece o BR. Estado também tem que ser uma sigla válida no sistema. E aqui no estado, então, a gente tem um problema a resolver, porque algumas lojas elas vendem apenas para alguns estados. Então, elas não querem que todos os estados sejam listados. E algumas pessoas querem adicionar São Paulo capital e São Paulo interior, para colocar um valor de entrega para cada região. Essa configuração ela deve começar no banco de dados. Então, acessando aqui o banco de dados, a tabela Directory Country Region, a gente tem mapeado o país com a sigla dos estados e o nome do estado. Se você quer atender apenas alguns estados do Brasil, você pode excluir da tabela os estados que não lhe interessam. E se você quer fazer, por exemplo, o São Paulo capital, São Paulo interior, você pode criar um código novo com o nome São Paulo capital e São Paulo interior, colocando então um código exclusivo para cada região,
certo? Você não precisa fazer nenhuma alteração no core do Magento. Certo? Não existe bug na tabela de cálculo do Magento. O que existe são configurações erradas aí por parte dos usuários. O CEP, esse aqui é um campo complicado porque ele deveria fazer o mesmo que ele faz aqui para peso e para o preço, que é verificar se o valor é maior, igual ou menor igual, para pegar um range, aí, uma faixa de CEP. Mas eu estava olhando no código e ele não faz isso, ele pega o CEP, o valor específico, informado, que seja igual. E com isso a gente não consegue definir uma faixa de CEP, um range. Ou seja, se você quer que o CEP 88.000 até o CEP 89.000 eles tenham o mesmo preço de entrega para o mesmo peso, você vai precisar cadastrar todas as variações, 88.001, 88.002, 88.003, até o 89.000. E isso fica impraticável de fazer uma configuração manual, né? A não ser que você tenha um sistema aí que gere essa tabela dinamicamente para você. Mas isso eu considero uma certa falha na regra de negócio aí da Magento, porque se torna algo impraticável. Então, o que vale a pena fazer é usar o Table Rate quando você trabalha aí com transportadora ou com entrega por motoboy, que aí você pode definir uma região, independente do CEP, você define uma região e coloca preço específico para o peso ou para a quantidade de itens ou faixa de preço, né? Então aqui a coluna peso também é um campo aqui que na planilha eletrônica ele atrapalha um pouco, porque quando eu coloco 0.005, essa planilha ela automaticamente faz uma conversão louca ali e tira os valores. Então para conseguir botar esses valores de 500 gramas, 50 gramas, 5 gramas, eu precisei editar em um editor de texto. Mesma coisa aqui para o preço. Às vezes você quer colocar um preço específico e a planilha eletrônica faz umas modificações automáticas. E o preço, casa decimal, sempre separado por ponto, né? R$50, R$10,03, R$1.913,99, R$8,10, R$8,20. Então depois que você fez a configuração, você vem aqui no campo importar, seleciona o arquivo e clica em salvar. Depois que salvou, ele já vai mostrar o valor aqui para você. Veja então que na configuração eu não informei esse CEP aqui, 88, 070, 650. Eu informei só 88.000 e 88.100 lá. Então ele não encontrou, caiu naquela configuração de R$50 para quando ele não encontrar um CEP específico. Mas se eu botar aqui 88, que está informado lá, e calcular, aí ele pega o valor informado de R$8,10. Aqui sem o acréscimo do empacotamento, porque eu tirei aqui a embalagem. Mas se eu marcar aqui para ele usar, vou salvar. Vou calcular novamente. R$8,10 virou R$10,10, porque ele está agora acrescentando o empacotamento. Tá certo? Qualquer dúvida então, vocês podem usar o fórum.escolamagento.com. Um abraço e sucesso!